Olá, estamos de volta no nosso canal Reflexão e Ação. Neste dia de hoje, segunda-feira, que é um feriado aqui nos Estados Unidos, Memorial Day. E o meu nome é Adilson. Meu nome é Sônia. Sejam todos bem-vindos ao nosso canal Reflexão e Ação. E iniciamos então, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Então, o evangelho de hoje, ele é tirado do livro de São João, é o capítulo 16, o versículo de 29 a 33. Tende coragem, eu venci o mundo. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos disseram a Jesus: Eis, agora falas claramente e não usa mais figuras. Agora sabemos que conheceis tudo e que não precisas que alguém te interrogue. Por isto cremos que vieste da parte de Deus. Jesus respondeu: Credes agora? Eis que vem a hora e já chegou, em que vós dispersareis cada um para um lado, e me deixareis só. Mas eu não estou só, o Pai está comigo. Disso-vos estas coisas para que tenhais paz em mim. No mundo tereis tribulações, mas tende coragem, eu venci o mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. É interessante que quando você começou a fazer essa leitura, a primeira coisa que eu pensei foi isso. Só agora que eles estão notando que ele está falando claramente, sem figuras, e aí justamente o próprio Jesus mesmo depois diz isso, né? Só agora? E esse evangelho, eu gosto muito dessas palavras. Eu gosto muito dessa parte, principalmente assim, já me ajudou bastante em horas difíceis, né? Que quando Jesus fala, no mundo tereis tribulações, coragem, eu venci o mundo. Acho que essa é uma palavra assim que a gente sempre precisa de lembrar, né? Verdade. Sempre lembrar dessa frase de Jesus, porque é impossível nesse mundo que nós vivemos não ter nenhum problema, nenhuma preocupação, nenhuma tribulação, nenhum sofrimento, né? Tribulação, sinônimo de sofrimento, né? Uhum. A gente não vive aqui sem nenhum sofrimento. Não vive. Então, eu sempre gostei muito de refletir nesse evangelho. Sempre eu gostei muito de refletir nessa frase, naqueles momentos difíceis da minha vida. Que no mundo tereis tribulações, coragem, eu venci o mundo. A vida é muito cheia, é muito complexa. Nós estamos sempre diante de situações econômicas, diante de situações de dificuldades de trabalho, de tudo. Estamos sempre expostos a algo que não dá certo, né? Algum tipo de sofrimento, né? Exato. Sempre estamos sujeitos, né? Somos sujeitos a. E precisamos de muita coragem para poder enfrentar essas horas, enfrentar esses momentos difíceis. E só Jesus pode nos dar essa coragem de fato. Quando a gente medita em tudo aquilo que ele passou e mesmo assim ele disse, coragem, eu venci o mundo. O que significa isso? Que nós também podemos vencer com ele, né? Uhum. Quer dizer, vai chegar um momento que tudo vai passar.
tudo passa, né? Verdade. Então, quer dizer, se a gente se apoiar nele, se espelhar nele, né? Porque ele também é um grande exemplo para a gente de superação. Porque mesmo sendo Deus, ele não deixou de ser homem, né? Não deixou de sofrer, ter agonias, ter tristeza, decepção, né? Jesus teve, né? Teve momento que ele, assim, a gente fala tristeza, mas tristeza, eu não acredito que ele tenha tido tristeza, não. Não tristeza, mas ficar assim, decepcionado, desapontado, tristeza, né? nesse ponto, né? De decepção, de contrariedades. Muitas vezes, contrariedades que ele teve que enfrentar. Às vezes vê que tudo que ele fazia, falava, parecia que não estava dando muito resultado. Então, nesse momento, quando você faz coisas boas que não dá resultado, aí dá um pouco de tristeza, assim, você fica desanimado, né? Você pensa assim. As rejeições que ele sofria. Então, acho que tudo isso, né? Quando ele falou para as mulheres de Jerusalém, né? Não chorai por mim, chorai por vós mesmos, pelos seus filhos. Né? Quando ele olhou sobre Jerusalém, viu Jerusalém e falou, nossa, quantas vezes eu tentei unir vocês assim como uma galinha põe os pintinhos debaixo das suas asas, mas às vezes a gente tem esses momentos, né? São momentos bem humanos, né? Sim. Que às vezes parece que tudo que você está fazendo não serve para nada, né? Parece que quanto mais você fala de você, menos as pessoas te conhecem. Então a gente tem alguns momentos difíceis, mas... Por isso que às vezes eu prefiro nem falar nada de mim mesmo, porque... é a melhor coisa. É melhor. Porque, na verdade, a gente conhece aquilo que a gente faz expectativa, muitas vezes, né? Exatamente. Você vê aquilo que você quer ver, né? Então, muitas vezes a pessoa, às vezes, pega um ponto e fica marcando por aquele ponto. Aí vai ver só aquilo, né? É muito bom sempre pedir a Deus que nos dê uma mente ampla, aberta, né? Que a gente não veja só por um lado, né? Todas as coisas têm dois lados, né? Sim, sempre tem. Então, ver tudo de uma visão ampla, né? E trabalhar muito com a gente mesmo, né? Para não ver ninguém julgando, né? Não julgar as pessoas, não... Porque o Evangelho também é tão claro que da maneira que a gente julgar, a gente vai ser julgado. É isso que eu ia falar. Quando a gente se nega a olhar todos os ângulos de uma situação, às vezes, ou de uma pessoa, quando a gente se nega a olhar todos os ângulos, a gente acaba caindo no mal do julgamento, do pré-julgamento, de julgar, porque quando você não olha todos os ângulos, você geralmente perde aquele ângulo que realmente explicaria toda aquela situação, ou por que aquela pessoa agiu da maneira como ela agiu, o comportamento dela. É porque tudo tem um começo, né? Tem uma história, né? É ruim se você focar de olhar por um lado só, e você só vai ver aquilo. E depois, se você criar ideias, né? Quando a gente cria alguma ideia sobre algum assunto, a gente fica preso de só ver as coisas dentro daquele contexto que a gente criou, né? E é aí que a gente comete o pecado de julgamento. E então devemos ser abertos e assim também quando a gente medita no Evangelho do Senhor, né? Não ficar assim, não fazer uma leitura literal, assim, ao pé da letra, né? Você tem que ler o Evangelho de uma maneira aberta, procurar entender em todos os aspectos que o Senhor está falando aquilo. Evitar uma leitura radical. É isso que eu queria dizer, a palavra radical. Não fazer uma leitura radical, mas fazer uma leitura assim, de coração aberto e perguntar ao Senhor, né? Me diga tudo que você quer me dizer com essa leitura, né? Muito mais do que eu posso entender, né? Por isso que, mais uma vez, lembramos aquela frase de São Jerônimo. A Bíblia deve ser lida com o mesmo espírito com que ela foi escrita. Dessa maneira, a gente consegue entender
a mensagem. É realmente muito importante a gente pedir a assistência do Espírito Santo para que a gente entenda, porque isso é um tipo de leitura, não é como um livro qualquer, né? Que você lê, é uma história e você pode dizer assim, eu gostei dessa parte, eu não gosto dessa, concordo com isso, não. O que está na Bíblia, é um livro que a gente precisa gostar de tudo, né? E a gente precisa concordar com tudo. Porque a gente não pode dar uma interpretação diferente do que o objetivo daquilo que está escrito ali pra gente, né? Jesus mesmo nos adverte sobre isso. Ai daquele que tirar uma vírgula deste evangelho. Tem que ler para viver. E a gente saber que o autor é santo, né? Foi o Espírito Santo que inspirou. E sabendo que ele que é o autor, quer dizer, a gente precisa dele, como disse São Jerônimo, para entender. E se a gente não entender, a gente não vai conseguir colocar em prática, né? Exatamente. Se eu não entender o que o senhor está falando para mim, e o que me chamou a atenção também é quando nós começamos a ler, quando eu comecei a ler, disseram assim, naquele tempo, os discípulos disseram a Jesus. Porque sempre tem começado assim, naquele tempo, Jesus disse. Aí hoje foi diferente, né? Hoje, naquele tempo, quem disse foram os discípulos. O discurso dessa vez partiu dos discípulos. Quando eles falaram para Jesus, agora falas claramente e não usa mais figuras. Agora sabemos que conheceis tudo e que não precisa que te interrogue. Quer dizer, eles conheciam tudo, não precisava que interrogue, por isso cremos que vieste da parte de Deus. Jesus respondeu, credes agora? Ele respondeu com uma pergunta, né? Credes agora? Não, Jesus ficou admirado. Só agora que vós credes? Jesus já vem falando claramente por todos esses últimos dias da vida dele aqui no meio dos discípulos, dos apóstolos. Jesus vem dando orientações, instruções, vem chamando a atenção do que eles iam passar. A perseguição, tudo isso. Jesus vinha falando com eles já há vários dias, claramente. E só agora que eles compreenderam que Jesus está falando claramente? E Jesus falou para eles, eis que já vem a hora e já chegou, em que vós dispersareis, cada um para seu lado, e me deixareis só. Por que Jesus falou isso? Quando Jesus estava falando, porque quando ele fosse preso, cada um, os discípulos iam se espalhar, né? Eles iam fugir. Cada um ia para um lugar e Jesus ia ficar sozinho. Mas eu não estou só, o Pai está comigo. Disso-vos estas coisas, para que tenhais paz em mim. No mundo tereis tribulações, mas tende coragem, eu venci o mundo. Realmente, esse é o evangelho de hoje, muito curto, né? Muito objetivo. Esse é o tema. É de 29 até o 33, né? O versículo 29 até o 33. É bem direto, é o tema. Quer dizer, chegamos no ponto que, enfim, os discípulos entenderam o que Jesus vem falando e Jesus está ainda alertando eles para que ele vai ser preso, que eles vão fugir, mas está consolando eles, dizendo, não se preocupe, mesmo que vocês vão embora, vão me abandonar, mas eu não estou sozinho, o Pai está comigo. Amém. Né? O Pai está com ele, é isso. Então, a gente agradece muito o Senhor, né, por esse evangelho de hoje, né, e que nos encoraja bastante, né? E a gente sabe que não estamos sozinhos. Agora quem está conosco é o Espírito Santo. O Espírito Santo que é derramado no nosso coração, o amor do Pai e do Filho, né? O Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade Santa, está conosco para ser tudo aquilo que Jesus deve ser na nossa vida.
Nós que buscamos a verdade e queremos viver com Jesus na nossa vida, não devemos temer coisa alguma, por pior que seja, às vezes, a experiência pela qual nós estamos passando, por pior que seja o momento, tanto economicamente, como emotivamente, como financeiramente, né? Economicamente, mesma coisa, né? Enfim, seja qual for, né, o problema que a gente está passando, nada disso deveria ser suficiente para, por exemplo, tirar a vida de alguém. As pessoas que tiram a sua própria vida, às vezes porque estão passando por um momento difícil, né, financeiro e tal, nada disso deveria ser motivo, porque Deus está conosco, Deus está contigo, Deus está com todos nós. Devemos acreditar piamente que, da mesma maneira como Cristo venceu o mundo, nós também podemos vencer. E se alguém estiver passando na vida por um momento difícil, que pensa que não vai encontrar solução, que não tem mais jeito, busque ajuda, converse com alguém. Existem pessoas capacitadas para orientar, para encaminhar. Tem muitas instituições, muitas igrejas, procura as igrejas, procura os dirigentes da igreja, mas não tome decisões precipitadas, não faça nada por você. Tribulações, sofrimento, tudo passa. É que no momento, quando nós estamos passando por alguma situação dessa, a gente se vê como encurralado, sem saída, mas tudo tem saída, tudo tem jeito. Existem pessoas nesse mundo que estão capacitadas para ajudar quem está passando por situações dessa natureza. Não guarde para si o problema que você está passando. Coloque ele para fora, desabafe, fale com alguém. Procure uma pessoa que realmente pode te ajudar, te dar o conselho, pode te ajudar até economicamente, pode te ajudar espiritualmente, que é, acima de tudo, o mais importante. Mas não guarde para si se você estiver passando por alguma experiência difícil. E nem alimente pensamentos ruins. Morrer, muitas vezes, não vai resolver situação nenhuma. Só piora. Vai deixar mais cicatrizes, vai deixar mais sofrimento. Aí a gente passaria o nosso sofrimento para outras pessoas que contavam com a gente, que esperava ter você perto delas e que você faz bem para elas. Então, a gente deve de sempre procurar ajuda para qualquer situação que a gente esteja passando. Converse, sempre tem alguém que pode te ajudar ou que pode te encaminhar para o profissional correto. Com certeza. E muitas vezes um sacerdote, a gente sabe como que os sacerdotes ajudam as pessoas nesse sentido. Além deles darem a orientação espiritual, a direção espiritual, eles muitas vezes eles encaminham as pessoas para instituições, e muitas instituições já existem nas próprias paróquias. Então, o mais importante é buscar ajuda e saber que tudo tem jeito, tudo tem jeito. Tudo tem jeito. Com Deus, tudo tem jeito. Dar fim à vida não vai resolver problemas de ninguém, não. Porque a pessoa morre e tudo continua, a vida continua. Você não vai mais sofrer, você vai estar fora desse mundo. Mas lembre-se que outras pessoas sofrerão por isso. Então, a gente sabe que Jesus está falando bem claro: no mundo tereis tribulações, coragem, eu venci o mundo. Então a gente sabe bem em quem a gente deve confiar. A gente deve confiar na palavra do Senhor. A gente deve fazer igual São Paulo fez. São Paulo falou bem claro: eu sei em quem eu pus a minha fé. Aonde eu pus a minha fé. Olha, nós não somos as melhores pessoas do mundo, não. A gente quer ser, a gente quer melhorar. A gente quer sempre ser. E a gente agradece muito quando alguém vem nos dar um conselho nesse sentido. É muito bom, porque nos dá a oportunidade da gente melhorar, corrigir o que a gente errou. Mas a gente pode dizer para vocês, ter fé,
guardar fé e saber aonde a gente tem a nossa fé é muito importante na vida. Importantíssimo. É o apoio, é a bengalinha, onde você vai se apoiar. Então, e a fé é um dom de Deus. E a gente não compra na farmácia, nem no supermercado. A fé a gente aprende em casa, com a família, com as pequenas, quando a gente é pequeno, fazendo oração para dormir. A fé é algo que você passa de mãe para filho, de pai para filho. A fé é transmitida. E essa é a melhor herança que a gente pode deixar para a nossa família nesse mundo. E a fé é como uma flor, ela deve ser regada. É. Nós não podemos abafar a fé como se a gente abafasse uma flor, porque se isso acontecer, o que vai acontecer? Vai morrer. Ela vai morrer. Existe uma coisa muito boa que Jesus fala, que ele fala que você não precisa ter uma fé estrondosa, gigante. Ele fala, basta uma fé do tamanho de uma semente de mostarda, de um grão de mostarda. Que é bem pequenininho. Falaram pra gente que é muito, muito, muito pequenininho. É a menor das sementes. Na realidade já vimos, né? Já não vimos? precisamos. Antes, né? Antigamente, quando a gente nunca tinha visto, Eu nunca vi, não. A mostarda é bem pequenininha, uma bolinha assim, bem pequenininha. Acho que sim, acho que eu estou pensando que alguém uma vez levou assim numa reunião para a gente ver. Mas o que a gente precisa é saber que basta ter uma fé pequena para que a gente diga para um monte, saia daí e te arranque para o mar. Jesus falou isso. E Deus não exige da gente uma fé grandona, Ele exige que você tenha fé. E Ele vai agindo na sua vida. Porque a fé pode ser pequena. E a partir dessa fé pequenininha, Deus vai trabalhar nela de uma tal maneira que ela vai crescendo cada vez mais. Como a parábola dos talentos. Ele vai aumentando o dom, você vai multiplicando. Mas a gente, se a gente quiser testar a nossa fé, eu já testei num momento difícil, quando eu pensei, acho que agora eu vou morrer. Aí eu falei, Senhor, te entrego a minha vida. Eu não morri. Mas eu pensei assim, olha, eu estava pensando que eu estava tão fraca e eu estava com uma fé muito grande. E só depois que tudo passou comigo que eu fui dar conta. Mas a fé, a gente só sabe se a gente tem ou se já perdeu por aquilo que a gente faz. Se você tem paz, se você se sente seguro na palavra de Deus, se você é uma pessoa que confia e que não desespera diante de uma situação difícil, você é uma pessoa de fé. Isso é verdade. E se você faz o contrário, você é uma pessoa que precisa aumentar a sua fé, precisa ter fé. Bom, então, muito obrigado mais uma vez pela participação. Gostaríamos de poder continuar aqui, mas não podemos por causa do tempo. Mas o importante é que, na palavra de Deus de hoje, a gente não esqueça disso. Coragem. Eu venci o mundo. Jesus venceu e nós também podemos vencer. Então, vamos colocar nossa fé nessa palavra do Senhor. Amém. E que o Senhor nos ajude a cada dia mais a aumentar a nossa fé, a praticar a nossa fé, né? Então, a paz do Senhor, a paz de Cristo para todos nós, para o mundo inteiro. Amém. E para aqueles que mais estão precisando dela nesse momento. Para Assim todos seja. que estão tribulados, sofridos, desesperados, para essas pessoas que estão perdendo tudo, pelas vítimas de Pernambuco, né, que a gente viu na notícia hoje, muito triste o que está acontecendo lá com as chuvas, e no mundo inteiro, né, que o Senhor tenha misericórdia e ajude essas pessoas a saírem adiante e ajude amanhã, se Deus quiser, e nós vamos terminar como nós começamos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tchau. Tchau.